aí, pessoal! Mais uma vez, estamos aqui no nosso podcast Fala aí com Dani Moura, um podcast que tem a missão de te inspirar e te motivar. Quem fala com você é Dani Moura e quero te convidar a participar de mais um episódio. Nesse episódio, o tema será sobre resiliência. E eu tenho que falar para vocês, a pessoa que está aqui hoje, ela é incrível. Olha, eu já vou adiantar, eu não sei se eu conseguirei finalizar esse episódio. Estou muito emocionado, estou muito feliz. Ela é uma mistura de Viola Davis com Aretha Franklin, com Michelle Obama. Ela, ao mesmo tempo que tem um vigor, uma força, tem a sutileza feminina. Quem é mulher sabe o que é isso. Quem é homem também sabe o que é isso. E eu quero agradecer por essa presença tão especial. Rô, minha linda, que bom que você está aqui com a gente. Nós estamos muito felizes. Obrigada pelo convite. Bom, inicialmente eu me sinto lisonjeada, afinal de contas eu fui incluída aí nesse hall de pessoas tão prestigiadas, né, no início desse podcast. Então, agradeço imensamente o convite. Eu sei a pretensão, a intenção desse podcast e o que eu acho fundamental e importante, que agrega valor, é esse partilhar de histórias, esse partilhar de experiências. Então, estamos aí para compartilhar. Que legal. Bom, é como a Rô disse, e eu sempre falo, as experiências e histórias que estão aqui nem sempre terão finais felizes, mas todas são reais. Sim. Por isso sempre nós teremos algo a aprender e absorver do que é conversado. Bom, quem chega na casa da Dona Gitinha com o seu Benito, encontra um porta-retrato ali na mesa de centro, né? De uma menininha num vestidinho azul. Isso, Vestidinho azul e branco. Azul e branco, numa Brasília vermelha. Exatamente. Né? Dessa menininha surge essa mulher que eu posso dizer um mulherão, em todos os sentidos, né? Porque nós estamos aí caminhando e o casal ele vai desenvolvendo uma amizade. Isso é muito interessante. Além de todos os itens necessários para um casamento, eu acho que o que vai mais se destacar e ser fundamental é a amizade. E aí nós vamos hoje aqui bater esse papo porque nós estamos no 5º episódio do podcast, Fala aí. E como eu disse, esse podcast, a intenção dele é inspirar e motivar. Que as pessoas possam olhar a sua história e se sentir motivado. Caramba, eu posso fazer. Inspirado, eu vou fazer. Dentro da essência de cada pessoa, buscando o seu autoconhecimento e a sua autoconfiança. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei do que eu sou capaz, o quanto eu posso realizar. E o tema resiliência é um tema bem falado nesses dias, né? O quanto é importante sermos resilientes. E quando eu pensei em um convidado que falasse sobre isso, me veio você. Pela sua história, pela sua jornada, que é o que nós vamos conversar aqui um pouco. Claro, não dará tempo, será um resumo sobre a sua vida, mas há uma frase que eu gosto muito que diz que sucesso é de fracasso em fracasso você não perder o entusiasmo. Sim. Ou seja, é saber lidar com as frustrações. E a vida é uma caixa de surpresa e temos muitas frustrações. Ao mesmo tempo também vemos o quanto somos ricos quando sabemos lidar com essas frustrações. O que para você é resiliência? Então, a resiliência, eu acho que é importante a gente até salientar aqui, existem inúmeras definições. Sim, eu até trouxe uma colinha eu vou ler para vocês, depois eu vou explicar o que eu entendo, interpreto disso aqui. Fala o seguinte, a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Isso. No sentido figurado, o que eu interpreto da resiliência? Eu interpreto que a resiliência é uma capacidade, uma competência indispensável ao ser humano. É uma capacidade de se adaptar, de se ajustar às mudanças. Mas vai além disso, não é só ajuste diante das mudanças. É de você também transpor obstáculos. Obstáculos que são impostos aí, que acabam surgindo durante a vida. Então eu acredito que isso seja resiliência. E quando eu falo de obstáculo, eu vou falar da Rosângela. Sim. E o obstáculo que a Rosângela enfrenta e enfrentou durante boa parte da sua vida, ele tem um nome, eu acabei nomeando esse obstáculo, que assim, é um obstáculo intrínseco, é algo interno, é uma luta travada internamente. E é um obstáculo que eu denominei como falso eu. Eu falo falso eu porque existe, na minha concepção, o verdadeiro eu, aquela essência, onde você cria uma conexão.
E esse falso eu nada mais é do que muitas pessoas acreditam que também passam por isso, são as crenças limitantes. Sim. Que são aquelas crenças que nos fazem enxergar a realidade de uma forma completamente deturpada. E você acredita nessas inverdades, para assim dizer, como verdade absoluta. Sim. E eu acredito muito que essas crenças limitantes, elas são desenvolvidas por experiências vivenciadas, por situações que são impostas, e elas acabam nos limitando, como o próprio nome já diz, se torna até redundante, mas elas acabam fazendo com que a gente não consiga crescer, com que a gente não consiga adquirir novas habilidades. E aí, fale uma crença que você enfrentou ou enfrenta até hoje na sua vida. Uma crença que eu enfrentei era de iniciar algo e não terminar. Procrastinação. Exatamente, a autossabotagem. Eu tinha um sonho de ser advogada, desde criança. Então, aquela Rosângela que você viu na foto, sabe, com vestidinho azul e branco, com o carro da família, ela tinha o sonho de ser advogada. Só que eu não conseguia. Aí você fala, como assim não consegue? Eu sempre tive muito bem definido o que eu queria ser, então era diferente. Não era uma criança que falava, eu não sei se eu quero ser isso ou aquilo, ainda preciso definir. Não, as pessoas perguntavam e eu com 6, 7 anos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser advogada. Então isso era muito claro para mim. E vale lembrar que até também durante a formação você tinha isso muito, assim, você sempre colocou que você queria ser advogada. Sim. Eu não me lembro de nenhuma profissão que a gente namora outros campos, né? E você sempre teve definido que você queria ser advogada. Exatamente. Sempre. Aí eu lembro que eu comecei, com 19 anos, eu comecei a trabalhar como secretária de um advogado. Aí eu falei, gente, é um sinal divino, porque eu já vou começar na área, então é agora que eu vou fazer a faculdade, sem nenhum tipo de preparo. E aí eu lembro que o meu salário, na época, ele correspondia a 40% do valor da mensalidade. Da faculdade. Aí eu fui lá, cheguei no meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, você vai ter que complementar, ou seja, ele não ia complementar, ele ia pagar a minha faculdade. Era isso que eu queria. Então você tinha uma dificuldade financeira aí. Isso. Aí eu cheguei, ele falou pra mim, filha, eu não tenho. E é muito importante deixar registrado, porque assim, eu até me emociono quando eu falo. Existem homens que nos inspiram, e meu pai foi um deles. Sim. Ele é um deles, né? Porque ele ainda está presente dentro de mim. E ele sempre falava, ele sempre me incentivava a ser uma pessoa, uma versão melhor de mim mesmo. Uma versão que pudesse explorar o seu potencial. Então, se ele falou que ele não tinha como me ajudar, porque verdadeiramente ele não tinha. Porque para ele aquilo também era importante. Muito importante. E enfim. E aí eu peguei e simplesmente falei, eu não tenho como pagar isso. E na minha época, lá em 1900 e alguma coisa, eu não estava dentro dos requisitos para adquirir o financiamento estudantil e também não existia o ProUni. Vale lembrar quem está nos ouvindo e nos assistindo que não é como hoje, você querer fazer uma faculdade, né? E hoje a facilidade, tem as bolsas da própria universidade, das empresas, tem o FIES, existia naquela época, mas não era tão acessível pra gente, né? Exatamente. E aí nós estamos falando mais ou menos dessa época. Que você exatamente, 1998. Né? Então fica aqui a resposta, gente. Muitas pessoas perguntaram por que Itaquera 1998, né? É justamente o ano que eu conheci a Rô. Eu fiz questão de colocar esse ano, o local, Itaquera, e daqui nós começamos essa parceria que vem até hoje, 2021-98. Querido, sou da área de humanas. E aí, Gui? Nosso produtor aqui, quantos anos, Gui? Deixa eu ligar a calculadora aqui. Faz a conta aí, gente. 21? 22, eu acho. 22 anos. Olha, você é um Não, né? 98, 24, 23 anos, vai fazer 24. 23 anos, vai fazer 24. De janeiro fez 24. Então, olha aí, só, né? hein? Viu? Rô, e aí então, olha só, você tem um sonho, você começa a lidar então com a frustração de você sabe o que você quer, mas não consegue, não sabe como conseguir aquilo. Exatamente. E aí você falou que entra essa crença porque você tentou e não conseguia, é isso? Isso foi a primeira, assim, na primeira faculdade, aí eu não consegui. Aí eu falei, então se o problema é dinheiro, eu vou atrás disso. E aí eu comecei aí eu fui para outra área, fui para a área comercial. E aí na área comercial eu prestei serviços, na época foi para o Unibanco. Sim. Então eu já tinha um cargo de liderança. Então eu já tinha dinheiro,
Eu trabalhava em regime CLT, então tinha uma certa estabilidade, tinha alguns benefícios. E aí eu fui novamente e fiz a inscrição para a faculdade. Sim. E o que é interessante é que nessa época nós já estávamos casados. Uhum. E aí eu lembro que eu vi comentários no seguinte sentido: ixi, casou, esquece. Isso. Você não vai conseguir finalizar, você não vai conseguir fazer a faculdade, porque casou agora, a sua prioridade é outra. E assim, depois eu entendi que essa foi a realidade que aquela pessoa viveu. Boa. Não necessariamente tinha que ser a minha. Então aqui está uma primeira chave para vencermos uma crença limitante. Cada um tem a sua história. Exatamente. Cada um tem sua realidade de vida. E eu me lembro, está anotado aqui no roteiro, eu me lembro dessa cena. Quando você olha para mim, você fala, se até que eu não consegui me formar, a gente se casando agora que eu não vou ser advogado. Eu me lembro disso. Uhum. Eu me lembro dessa sua fala. E eu também, dentro de uma crença limitante, concordo, porque entendo que é isso mesmo. A realidade é que em casa, naturalmente vai cuidar dos filhos, desenvolver uma profissão ali, né? E olha que coisa linda, né? Aí continua. A gente vai descobrindo também outras Quanto nós questões podemos também. fazer, né? Exato. Que não é um O Estado Civil não vai vai... nos bloquear de realizar algo. Exatamente, vai mencionar que agora você tem que ter outro Aliás, sonho. talvez não seria uma desculpa também da pessoa querer colocar no Estado Civil a falta de realização de algo? Pode Fica ser, aqui a é uma reflexão. frustração. Às vezes É. a pessoa está frustrada e ela acaba... às Falando vezes não é nem pelos maldade, filhos, às pelo vezes ela casamento, acaba falando né? da própria experiência. Então, Mas talvez no fundo ela acredite que também consiga, sei lá, dar um passo maior do que... mas então vamos deixar aqui uma dica para quem nos ouve. Dá para casar e fazer as coisas. Sim, pois é. Muitas coisas. Sim. Dá sim. E aí, Enfim, a aí beleza, eu fui pra segunda- segunda universidade. Eu já tinha o dinheiro, então o primeiro problema lá atrás eu Era solucionei. Sim. Só que aí eu fiz o primeiro semestre, eu fiz o segundo semestre. Quando eu fui me matricular no terceiro semestre, eu percebi que eu estava muito endividada. Porque não é só ter o dinheiro. Se você não muda a sua Sim. mentalidade, você pode ganhar o valor que for. Você vai ter dificuldade financeira, pelo menos eu tive. Sim. Então, eu não conseguia pagar o acordo, porque eu tinha feito o acordo do primeiro semestre, do segundo semestre, e eu não conseguia pagar mais. E o atual também. Aí eu falei, eu vou ter que ter uma atitude madura de trancar. Aí eu tranquei a faculdade e mais uma vez a mensagem que eu passava pra mim é: você não vai conseguir. Se você não tem competência nem pra fazer uma universidade, como é que você vai ser advogada? E aí eu fiquei frustrada com toda essa questão, Imagina. mas eu não desisti. Sim. E aí e isso, gente, não é questão de meses, ou foram anos. Sim. E aí eu lembro que eu falei assim, tá, então eu preciso me ajustar financeiramente. Eu paguei as dívidas, me ajustei financeiramente, e aí eu entendi que eu precisava fazer economia. Então eu falei, vou estudar numa universidade próxima de casa, porque Isso. dessa forma eu não vou ter custo com o transporte. E aí eu fui, e aí eu aproveitei as matérias da outra universidade, fui para Universidade. essa terceira universidade Que já era perto da nossa próxima de casa, mas eu não gostei. Eu fiz Sim. alguns meses, não gostei, não me identifiquei e falei, não quero me formar aqui. Assim, duas coisas, né? A primeira foi essa visão, então, de ser resiliente, ter disposição de abrir mão de algumas coisas ou situações, né? Porque veja o que você leu, resiliência dá a entender que é algo que tem um formato, passa por uma pressão e volta ao seu formato original. Sim, Aceitar essa pressão ajuda a viver esse momento. exato. Você não queria parar a faculdade, mas você entendeu que era o melhor parar a faculdade. Naquele momento, sim, você tem que ser maduro, você tem que Então- ter responsabilidade. Porque ninguém podia resolver essa questão pra mim. E por que eu estou falando isso? Porque pode alguém estar nos ouvindo agora ou assistindo que está em um momento da sua vida que frustrado, chateado, porque começou algo, um negócio, uma relação, e olhando agora ela fala, cara, eu estou pior do que antes. Então você viveu essa situação. Não necessariamente. Sim. Você precisa se ajustar, sabe? Além de gerir a sua emoção, você precisa... são tantas coisas que você precisa elaborar, então isso demanda tempo. Então não necessariamente... E olha só, quando eu fui fazer a faculdade nessa terceira vez, eu já tinha acho que 30 anos. Então você imagina que nessa época, porque a gente acaba idealizando e formando padrões em que nessa época eu tenho que ter casa, tenho que ter carro, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Não, você tem que ter... Boa. Você não tem que ter nada disso, você não tem que seguir um padrão. Exatamente. Você tem que ir em busca daquilo que você acredita. É você que vai construir a sua história. Você pode ter inspiração, mas a sua história quem constrói é você. Ó, você está falando agora, esse episódio, eu estou lembrando também.
em que quando você vai para essa faculdade local, que é inclusive a faculdade que eu estudo, e aí... Eu não estou fazendo crítica a essa faculdade. Não, eu estou falando não referência para as pessoas se visualizar finalizar e os se estudos identificar na questão regional, tá? Não é isso não. Inclusive, eu até fico muito bravo quando você resolve sair dessa faculdade, porque está perto da nossa casa, eu ficava nem a 10 minutos, nós morávamos a Carmozina ali, era só atravessar já pro Pêssego, né? E para mim eu estava feliz, você está mais perto, para te buscar, para te levar, dava para ir a pé, se tivesse um dia muito difícil, dava para ir a pé. E eu lembro que nós estávamos em casa, na nossa primeira casa, e você ficava triste, e eu falava assim para você, se você não se formou ainda é que não chegou o tempo. Vai chegar o tempo. Sim. Eu lembro disso até hoje, desse episódio, nós sentados no quintal, estávamos sentados ali, batendo um papo, final de tarde, e eu falava isso pra você, vai chegar a hora, você tá lutando, mas vai chegar um momento. E aí é quando você vai para essa terceira fase, que é a conclusiva. Exatamente. E aí? Aí, ok, o tempo passou, aí eu fui para outro, continuei na área comercial, prestava serviços pro Itaú, mas não estava feliz. Então, quando você não está feliz com algo, você não rende tanto. E não necessariamente estou dizendo que no direito eu estou todos os dias radiante. Sim. Porque tem altos e baixos. Mas quando você faz algo que você gosta, você entende o motivo de estar ali. Só você falando, um teste para você saber se você faz o que você gosta, para quem está nos ouvindo, assistindo, é o seguinte, Gui, é quando você fica cansado de fazer o que você está fazendo e você acorda no outro dia querendo fazer de novo. Interessante. É um grande teste. Você fica de saco cheio, você tá, Gui, daquele jeito, nosso produtor daqui, tá de saco cheio de mexer com câmera, editar e tal, cansado, aí você dorme. Aí no outro dia você acorda e fala, vou editar. Quando você se vê, você está fazendo. Exato. Quem não gosta, fala, ai que saco, é tóxico, é doentio. Então, para você entender o quanto você faz o que você gosta. Isso. Aí eu falei assim, bom, então eu preciso do dinheiro, não ter dívidas, porque você vai acumulando experiência. Eu preciso do dinheiro, não ter dívidas, tem que ser um local próximo de casa do trabalho. E aí eu comecei a pesquisar algumas universidades e eu conheci a Universidade de Mogi das Cruzes. Uma universidade que tem uma boa nota no MEC, uma ótima, excelente estrutura, eu amava o campus. E aí eu falei, é aqui. Aí ótimo, eu fiz a matrícula toda contente, separei o material. Bolsa, o sindicato, não foi, lembra? Não me recordo desses detalhes todos não, mas aí eu só sei que eu tava toda feliz e tal, comprei o material. E aí eu vi que não tinha grade no próprio portal da faculdade, não tinha grade das matérias, achei estranho, mas falei, tudo bem. Ninguém me ligou, fui para a universidade no dia, no horário, cheguei lá, fui na secretaria para obter informação sobre a minha sala. Quando eu cheguei, a moça falou assim, olha, o coordenador do curso ele vai conversar com você. Eu falei, tá. Aí o coordenador do curso falou assim, olha, não fechou turma de manhã, então só tem à noite. A gente vai passar você para a noite. Eu falei, não, eu trabalho à tarde, eu saio do meu trabalho 9 horas da noite. Não é assim, chegar no trabalho e eu falo, olha, eu vou trocar de horário. Eu tenho uma equipe, eu não posso simplesmente trocar de horário. Não tenho como trocar de horário. Ele, mas não tem turma. Então não tem como fazer, se você precisa fazer de manhã, não tem como fazer. No terceiro semestre. A universidade, como assim no terceiro semestre? Quando você veio do... Essa já é a 4ª faculdade. Tá. Entendi. Essa é a 4ª. Sim. Aí ele falou assim, não tem como, você vai ter que ou faz no próximo semestre. Nessa você ia começar do zero. Eu quis começar do zero. Tá. Então é importante eu quis começar do zero. Sim. E aí eu falei, e agora? Aí eu saí toda frustrada, eu falei, meu Deus, é um complô, é o mundo contra mim. Aí você faz aquele drama todo. Eu não gosto muito de drama, mas naquele dia eu dramatizei. Né? Mas é difícil. Sim, porque tem todo um histórico. Você tem uma expectativa. E mais uma vez reforça, tá vendo? Você não tem capacidade nem de fazer a conclusão de uma graduação. E aí eu fiquei bem chateada com a universidade, embora eles enviaram um e-mail, eu que não visualizei. Sim. E aí eu falei, no próximo semestre eu vou voltar. E aí eu voltei para a universidade, assim, eu conheci professores excelentes, super indico a Universidade de Mogi das Cruzes. Os professores, além de excelentes, eu fiz amizades ali que eu carrego para a vida. Então, foi uma faculdade que me ensinou muito. Me ensinou a amadurecer, me ensinou de que a gente precisa, sabe, ter humildade, começar do zero, ter os pés no chão. Então, trouxe toda essa bagagem. Então tudo tem seu tempo certo, na hora certa. O que você precisa estar preparado e disposto a vivenciar suas experiências e histórias, né?
Isso, Porque isso. tudo o percurso que você passou, hoje estão somando aqui e quem te ouve está aprendendo muito a ouvir essas experiências. É que quando a gente fala, parece tudo muito simples. A gente retrata, acho que 1% do que a gente de fato viveu. Sim. Mas foram anos, né? Então, assim, a primeira vez que eu entrei na faculdade eu tinha 19 anos e nessa última universidade em que eu me graduei eu tinha 33 anos. Então, olha só todo esse lapso aí que passou, tantas coisas, né, que aconteceram, tantos altos e baixos. Sim. E nesse período de 5 anos da faculdade, aí acontecem muitas coisas. Isso, que aí vamos chegar lá. Mais uma vez, o porquê as pessoas vão entender, você foi convidada para esse tema de resiliência. Você começa a estudar, você começa a desenvolver-se no direito. E o que eu percebo com todos os convidados que vêm aqui é que existe um momento, todo mundo tem um momento na sua vida que precisa tomar uma decisão. Que chega um momento que você tem que tomar uma decisão baseada nos seus projetos, nos seus sonhos e na sua essência. Quando foi que você percebeu assim que, cara, tá dando certo? Quando você precisou tomar uma decisão para fortalecer o que você estava fazendo? Então, eu já estava no 4º semestre, sem dívidas, olha que maravilha. Já estava no 2º ano da universidade, continuava trabalhando na área comercial e eu falei, não dá para eu continuar trabalhando, praticando aquilo que eu não estou estudando. Sim. E aí eu pedi desligamento da empresa onde eu trabalhava, saí de lá e a princípio eu fiquei sem trabalhar um período. Tinha me ajustado para que pudesse, você também me ajudou, para que a gente pudesse pagar as mensalidades. Sim. E aí eu fiquei 1 ano só me dedicando à faculdade. E quando chegou quando eu passei, eu acho que pro 8º semestre, salvo engano. No 8º semestre, que aí eu falei, bom, eu preciso voltar ao mercado de trabalho. Sim. Mas eu quero ser advogada, então eu tenho que fazer o quê? Estágio. Aí você com 30 e poucos anos, nada contra, eu acho que não tem idade Mas para é uma isso. barreira, né? Mas Sim. dentro das minhas crenças limitantes, Sim. de que eu achava que com essa idade eu deveria ter uma certa estrutura, eu fui estagiária para ganhar R$700, que não correspondia não cobria nem a minha mensalidade integral da faculdade. Vamos voltar aqui. Quando você vai procurar o estágio, você se vê sua idade, alguém te falou isso pra você? Que era ruim, que você já deveria... Alguém te falou isso? Não, Ninguém falou. não. Mas isso é Era uma o que pressão. eu acreditava. Mas é que eu tá, construí. a crença nuclear, ela entra aí. Não precisa ninguém falar conosco. É estrutural. Nós desenvolvemos ela tanto por reforçamento, por olharmos uma situação, entender que funciona daquela forma e nunca questionarmos isso. É um desgaste desnecessário de Totalmente. energia. Né? Então, o quanto é necessário nós entendemos, não, cara, eu quero fazer o estágio, eu vou fazer o estágio, é importante para mim. Resumindo, esse estágio em relação à questão financeira não supria, né, completamente. Mas experiência não isso que eu tem ia falar preço. Eu agora. conheci profissionais incríveis, que são os defensores, eu atuei na Defensoria E lidava Pública diretamente com a do Estado de comunidade, São né? Paulo, exatamente, né, com as pessoas Com as que são mazelas. consideradas pela lei como hipossuficientes. Não tem Uau. condições de pagar os honorários de um advogado. Só que a lei precisa garantir para essas pessoas o acesso à justiça, a Constituição garante isso. Então essas pessoas, elas têm aí a Defensoria Pública, tanto do Estado quanto da União à sua Sim. disposição, que são profissionais excelentes. Sim. E eu conheci, assim, profissionais que passaram uma bagagem para mim, sabe? Uma dedicação que eu, assim, é fora de série, que abraçam de fato a carreira. Então eu só tenho a agradecer essas experiências, as pessoas que eu conheci no caminho. Show de bola. E aí, você vive um misto, né? Porque quando você vai se formar, eu me lembro que você também vive o desafio da OAB. Exatamente. Então, não bastando se não sendo bastante a emoção de se formar, aí você resolve essas ideias vêm da onde, né? Porque, assim, eu vou sair de um emprego garantido, CLT, para poder aprender Sim, com mais. um certo valor, com uma função sim. Aí de você chefia. fala... eu Chefia vou- não, né? De sim. liderança. Não, tinha um prestígio, tinha um comando, Sim, sim. né? Tinha os benefícios. E aí, também agora você vai e fala assim, não, eu tenho que me formar, mas também preciso passar na OAB. Aí você se antecipa.
Isso, É isso, né? a Ordem dos Advogados do Brasil, apesar Que é uma de das todo maiores estudante de provas direito. do Brasil, vamos dizer, das categorias, né? Acho que é a Exatamente, maior, né? A exatamente. mais difícil. Eu não posso dizer de todas as categorias, Sim. não sei como as outras funcionam. Mas só para explicar, por exemplo, eu estou me formando em psicologia. Eu pego o meu diploma, certificado, vou no CRP e adquiro o meu CRP. Não tem uma prova, Gui. O advogado não. O que é interessante salientar é que é o seguinte, eu falei pra você que o meu sonho era o quê? É ser advogada. Eu não falei que meu sonho era Bacharel de Direito. cursar uma universidade, Sim. ter nível superior. Então, Sim. ou seja, meu desafio era maior, porque esse exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu considero o pesadelo de todo estudante de direito, de Sim. todo bacharel de direito. Sim. E aí eu me deparei com esse pesadelo. Então, assim, eu já tinha aquelas crenças limitantes que eu tento desconstruir a todo momento, que fala que eu não vou conseguir. E aí tem essa prova, tem até uma frase do Agostinho Carrara que eu acho muito interessante, Sim. que eu sempre lembro desse vídeo, né? Que ele legal. fala que ele não vai se submeter à humilhação de ter que prestar uma prova que o Estado faz, em que o cidadão não sabe as respostas das perguntas. É mais ou menos É isso isso. mesmo, é isso mesmo. Eu não lembro a frase toda que ele Sim, falou, não, mas é nesse muito sentido. boa, muito É boa. bem engraçado. E aí eu comecei eu não tinha tempo para estudar para a UAB, porque eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde, fazia Isso, aí estágio que eu à queria tarde na chegar. Defensoria Pública, e aí eu fui fazer o cursinho curso preparatório no Damásio, lá na Liberdade. Então eu estudava em Mogi das Cruzes, trabalhava em Itaquera, na Defensoria fazia Pública de o curso. Itaquera, e fazia o curso do Damásio lá na sede, na Liberdade. Então você sai de casa que horas? Eu saía de casa todos os dias, eu acho que eram umas 7 horas que eu estudava E próximo de retornava? casa. Meia-noite e meia, às vezes 1 hora. Então, assim, é pouquíssimo, não tinha tempo Tudo tem para seu preço, estudar. né? Aí eu lembro que eu saía do estágio, aí eu ia correndo pro centro, Por Damásio. lá pro Damásio, pra Liberdade. Eu comia um lanche, Sim. eu engolia praticamente, e eu só voltava a comer uma refeição meia-noite, meia-noite e Final, meia. E às vezes eu nem esperava, comia, né, dormir. isso, sim. E eu lembro que, assim, tinha horário de intervalo, obviamente, no Damásio, mas não era uma refeição. Você tomava um café e voltava. E foi onde eu conheci professores também incríveis, que são mentores, pessoas que compartilham ali da sua experiência profissional, sabe? Que nos dão, que nos passam tanta força. Que você sai de lá, você vai prestar a prova, sabe? Você Motivado. fala, gente, eu vou conseguir. Inspirado. E aí você luta, né? Porque tem aquela voz, eu não sei não, né? Sabe quando tem o diabinho, o anjinho Sim, aqui falando sim. no seu ouvido? É São os mais ou nossos menos essa limites, expressão. né? Os nossos fantasmas. E aí, Rô, eu lembro que quando você faz primeiro vem a OAB. Você primeiro passa na OAB antes de se formar, não é isso? Isso, eu prestei a OAB no 9º semestre. Isso. E aí, o que eu fiz? Você recomendaria quem hoje faz direito a fazer isso? Você acha que foi uma boa? Olha, é bem Mas sacrificante, vale a pena. mas vale a pena. Sim. A técnica que é utilizada, pelo menos no curso que eu fiz, pelos professores, que é interessante que eu não tive tempo para estudar, para fazer simulado, que é indispensável você Sim. fazer isso para passar na OAB. E eu lembro que quando eu fui fazer a avaliação, quando eu fui prestar o exame de ordem, as questões eu lembrava, eu falava, gente, mas peraí, essa piada aqui o Madeira contou pra Por conta do mim. que você... Madeira. É um Pra juiz, mim não, Madeira pra é o sala. juiz, né? Madeira é o Ele juiz. incrível, né? Eu sigo ele no Instagram. Aí teve outra, não, mas o Caio Bartini, ele falou sobre isso. Gente, mas o Leandro Leão, ele fez uma Então, brincadeira sobre essa questão. Isso foi o efeito do curso, do cursinho que você O fez. curso, Então você fora os recomendaria. professores E- também. E você recomenda, então, Sim, quem sim. for fazer. A Universidade de Mogi das Cruzes teve o professor Irineu e teve o professor, eu esqueci o nome, professor me perdoa, Que falou sobre que também que disponibilizaram seu tempo no sábado para Que legal. passar questões da UAB para que a gente pudesse treinar. Mas na primeira fase você não fez curso? A primeira fase eu fiz um Fez curso não extensivo, um curso mais resumido, que era um Damásio. intensivo no Damásio. E aí, vamos chegar aqui, eu lembro do dia da prova, eu fui com você, foi na Liberdade, se eu não me engano. Isso, foi na Uninove. Primeiro, né? E aí, você fez a prova e quando você foi corrigir, até foi uma confusão, lembra dos resultados? Lembro sim. Mas o que é interessante até falar sobre essa Sim. questão, às vezes, de crença, daquilo que nos persegue, quando eu comecei a fazer o Damásio, eu postei uma foto minha no Damásio. E aí eu lembro que o pessoal começou a perguntar, mas estou fazendo curso preparatório, você vai prestar OAB?
Eu falei, meu Deus, e agora se eu não passar? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu não passei? Ai, as pessoas vão saber que eu sou um fracasso. Olha só, ninguém me questionando sobre A isso, exposição. sobre absolutamente nada disso. Aí já coloquei uma pressão sobre mim, uma autoexigência. E aí eu fiz a prova, e aí eu lembro que eu desci a escada rolante lá da faculdade, e quando eu desci a escada rolante, eu lembro que tinha algumas pessoas atrás de mim que falavam assim, e aquela questão lá? Isso é horrível, gente. Meu, o que você colocou? Cara, isso aí eu lembro que a pessoa ouvir, respondia algo que eu não havia colocado, aí eu falei, meu Deus, essa eu errei. E assim, olha só. E quando você tá fazendo uma prova, você tá lá se matando pra responder, o professor passa e fala assim, gente, presta atenção. Pessoal, lê direito a pergunta. Cara, você fala, agora, ele tá falando isso porque ele leu a minha, gente. Aí desestabiliza. Eu sempre fiz prova e eu procuro não conversar. Eu só vou conversar se eu estiver bem, sabendo que eu não preciso de nota. Isso vai confundir, vai, né? E eu imagino como você foi angustiado. Não, aí eu já tinha todo, eu falei, meu Deus, eu já toda essa pressão. na minha mente tava, eu falando para todo mundo, você vai prestar a prova do AB? E eu sorrindo, claro, vou sim. Por dentro eu tava, meu Deus, e eu não passar? E agora, como é que eu vou falar pra essa pessoa que eu não passei? E aí eu desci na escada rolante, as pessoas falando uma resposta diferente do que eu coloquei. Eu falei, ai... E assim, olha só, e eu achando que... Por que eu achei que a dela estava certa e a minha errada? Então, porque nós temos essa régua que ela começa já com uma certa injustiça quanto a nós. De pressão, de acharmos que as pessoas são melhores do que nós, mais capazes, mais suficientes, né? Nós visualizamos algo e falamos, ó, aquela pessoa é merecedora, aquela pessoa consegue. Sim, a grama do vizinho é mais verde. Sim, quando é conosco, nós já começamos medindo já com uma certa limitação. É muito mais fácil a dele estar certa do que a minha. E não, pode ser o contrário, 50%, 50%. Pode ser que a minha esteja certa, né? Mas aí está ligado a nossa insegurança. Quanto menos eu me conheço, mais inseguro eu me torno. Verdade. Eu fico inseguro, Verdade. aí eu fico com medo, na defensiva. Como que eu vou postar uma foto? E se eu reprovar? Não, cara, a foto está dizendo a aventura de tentar. Sim, sim. Né? A arte de sorrir mesmo quando tudo diz que não. E aí nós temos muita essa dificuldade. É um caminho. Porque aí nós somos pressionados a sempre dar resultado. Sempre a gerar resultado, e nem sempre é isso. Veja, olha quantas lições você trouxe aqui pra gente, que a gente está ouvindo, em relação às suas dificuldades, no sentido da faculdade, que você poderia ter feito 10 vezes, sabe o que fica de lição? Você não desistiu. Sim. Que quem tenta uma hora consegue. Exatamente. Então não é, e aí nós temos um hábito de tentar, deu errado a gente para. Nós falamos fazer assim, até passar. fazer certo até dar certo, fazer até passar. E aí nós temos um hábito assim, eu quero ser isso, eu faço a prova, não passei, eu desisto. Cara, você não queria ser aquilo. Porque se você quisesse... E só não deu certo porque você desistiu. Justamente, isso, boa. Mas aí a gente tem a crença limitante. No sentido de nos acharmos inseguros, de talvez alguém reforçar esse valor ruim para nós, alguém de influência. Então, por exemplo, quando a gente fala para alguém, um tio, uma tia, uma mãe, um pai, um vizinho, alguém que a gente tem inspiração. Eu quero ser aquilo. Ah, você? Sim, a pessoa reprova aí, alguma coisa o adulto que você faz, não tem noção do quanto isso influencia a vida de uma criança. E principalmente quem cresce numa questão periférica. Cara, você sabe disso, a gente conversa muito sobre isso. Olha, o meu pai, ele sabia desenhar a assinatura dele. Assim como a minha mãe. Desenhar. Eles não estudaram. Ele desenhava, né? Ele desenhava a assinatura dele. dele. Exato. Então, assim, a gente veio dessa cultura em que meus pais não estudaram. Então, ou seja, não tinha ninguém na família formado. Então, a dificuldade de você conseguir... Né? Na verdade, eu fui a segunda, porque lembra que eu fui cancelando, eu fui trancando. Sim, aí a minha irmã, ela se formou 2 anos antes de mim, minha irmã hoje é psicóloga. Sim. Então, foi a segunda pessoa da família a se formar. Sim. E aí, por isso, dentro dessa questão que você falou, eu acho muito importante ter essa conexão com a sua essência, com o seu verdadeiro eu, porque você não se perde nessas inseguranças. E aí, beleza, eu cheguei em casa, da minha avaliação lá da OAB. Cheguei em casa, eu tomei banho, eu me tranquei no quarto e falei, vou corrigir a prova. Fiquei lá em silêncio, você na sala tinha TV, aí eu comecei a corrigir. Aí eu vi que eu tinha acertado 39 questões, e são 40 questões para que você possa passar para a segunda fase. Aí eu cheguei para você e falei, Dani, eu corrigi, foram 39 questões, ou seja, fui aprovada por uma questão.
E aí você falou, deixa eu te ajudar, eu vou corrigir aqui, talvez você tenha passado por uma questão, não Sim, tenha... sim. Aí você falou, Rô, pelos meus cálculos aqui foram 38. Eu falei, impossível. Aí, Eu vi que são 39, como que agora tá diminuindo essa essa vai pro situação? corte, o dia que o Dani sabotou a esposa. Exatamente. Aí eu peguei, mas foi ótimo, porque senão eu não ia saber Aí da minha assim, aprovação. Aí você ficou com raiva, assim, você ficou Aí bravo. eu peguei- Deixa eu corrigir isso aqui. Aí você falou assim, vamos anotar. Aí a gente Isso. começou a anotar. Isso. E aí eu vi que eu tinha acertado 41 né? questões. 41. Aí fiquei super feliz, só que depois teve uma questão, ela foi cancelada, Aí ficou 40. e aí eu fui pra 40, que era o O corte. que você precisava? O que eu precisava Outra- pra ir pra segunda É fase. outra coisa que a gente precisa aprender. É o que eu preciso? Tá ótimo. Né? Tem hora que dá pra gente passar, mas dentro do que a gente tá caminhando... Olha, dentro de todo o meu histórico, dentro do meu contexto, do pouco tempo que eu tive pra estudar, Não, foi incrível. e você trabalhar e estudar também, tem as suas dificuldades, eu passei, fui pra segunda fase. E aí, assim, eu fiz o curso no Damásio, só que aí eu fiz lá em Mogi, presencial, e depois eu fiz um período, eu fiz online, porque eu tava muito cansada. Sim. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a segunda fase da OAB, eu cheguei lá, e aí eu li, porque assim, é um enunciado, você tem que fazer uma peça processual e responder algumas questões. E aí eu li o enunciado, quando eu li o enunciado eu fiz assim, eu vibrei, porque você tinha que... O meu maior medo era de não saber qual era a peça. Sim. Aí eu vibrei, porque na hora, nos 2 primeiros minutos eu já sabia qual era a peça. Depois que eu vibrei, que eu falei assim, agora eu vou passar pro rascunho, não dava pra fazer o rascunho da peça, mas dá pra você montar um esqueleto e anotar algumas teses. Aí eu veio a insegurança. Não tá fácil, assim, OAB não é fácil. Síndrome do impostor. Se você achou em 2 minutos, você então está acreditando em uma pegadinha, tem alguma pegadinha nesse Justamente. enunciado. Você precisa ler novamente. Sem brincadeira, eu fiquei lendo, queria uma confusão, mas uma Sim, confusão, porque eu sim. comecei a ler e reler. E aí, quando eu olhei para a lousa, a fiscal ela havia mencionado que já tinha passado 1 hora. Eu fiquei 1 hora lendo o enunciado. Sempre você já sabia que era aquilo. E aí eu tive que confiar em mim. Eu falei, é essa peça mesmo, é essa peça que eu vou fazer. E tava certo. Tava certa. Você sabe, eu falei aqui sobre Michelle Obama e ela fala que ela sofre com a síndrome do impostor. Que é a pessoa que não se acha capaz de conquistar algo e mesmo quando conquista ainda não se acha capaz. Então quando você lê, você descobre, você vibra, dentro de você fala, não tá certo. Você está errado. Foi fácil assim? Como que eu Justamente. descobri em 2 minutos? Eu descobri em Entendeu? 2 minutos? É aquela pessoa que luta para ter e quando tem, de alguma forma ela invalida. Ela Sim. mesmo, sem ela perceber. Sim, Não se sentindo infelizmente. capaz, entrando em crise. A gente atende várias pessoas que passam por essa crise profissional, de falar, poxa, eu estou agora liderando uma equipe e não me acho capaz. Mas você está liderando. É como você. Inspira Rosângela, pessoas. Quem passa na OAB consegue ir no trânsito agora e ficar equilibrando aquelas facas, jogar pra cima, pôr fogo na boca. Tá, É nossa. óbvio, porque, cara, é uma situação, mas para você ver o quanto todos nós estamos limitados e podemos, de alguma forma, sofrer com essas influências, né? Sim, sim. E aí, quando você tem essa crença, você desenvolve um pensamento, que é o pensamento automático. Está errado, eu vou repetir, eu vou reprovar, eu não vou conseguir. É os pensamentos automáticos. E a questão, aí veio aquela frase novamente, E a Você- foto postada, você postou que você Isso. faz Damásio. entendeu? Você postou que está participando desse processo aqui do exame da ordem. Você passou na primeira, você tem a obrigação de passar na segunda. Sim. Você tem que passar. Então há essa autocobrança. E aí eu falei, bom, tinha passado 1 hora, eu tinha que Sim. responder as questões, eu falei, não dá tempo mais de eu fazer um rascunho. Eu vou ter que passar direto pro caderno de resposta. Olha o risco. E aí eu lembro que eu fui iniciar, a fiscal chegou pra mim e falou assim, posso ver seu cabelo? Eu acho que eu fiquei nervosa e eu mexia muito o cabelo. Eu falei, meu cabelo? Como assim ver meu cabelo? Chega uma hora que você já não consegue entender nem o que a pessoa quer. O que ela queria? Ela queria que eu simplesmente afastasse meu Pra cabelo. ver se acho que você Pra tá ela ocupando, averiguar se eu estava exatamente com alguma coisa. Olha o que eu fiz, de tão lesada que eu tava na hora. Eu comecei a abrir assim, ó. Ela, não, moça, eu quero só. Pode fazer. Colocar seu cabelo atrás da orelha? Aí eu, tá. Aí eu fui, coloquei. Tipo Sweets, entendeu? Tipo, Michael, né? O Mike Ross. Michael Ross. Ela tava Conheço, eu adoro essa série. É muito boa. Eu gosto, a eu gente assisti várias vezes essa né? série. Várias vezes. Mas enfim,
Aí eu fiz e fui bem, passei na segunda Passou. fase, mas eles não divulgam o resultado, não tem um gabarito, Demora, né? você sabe as teses. Só que na minha mente, eu não acho que eu coloquei essa tese, e se na hora eu mudei? E de fato teve, eu só não pontuei mais, porque teve uma tese que foi a única que eu consegui escrever no rascunho e eu não passei para a folha de resposta. E aí eu passei, fechei lá com 8, fiquei muito contente. Que legal. E eu lembro que quando eu fiz a primeira fase, que eu liguei pro meu pai, eu falei assim, pro meu pai, pros meus pais, pra minha irmã, eu falei pro meu pai, pai, eu passei na primeira fase. Ele ficou tranquilo. Ele não teve aquela reação de êxtase. Sim. Ele, sim, você vai passar na segunda. Ele sabia que tinha mais um. Eu me emocionei porque ele partiu, Sim, então sim. Faz é difícil parte. pra mim falar dele Claro. porque ainda é recente. Sim, isso é muito importante. Mas assim, é como se ele olhasse pra mim, ele falasse, eu enxergo em você um potencial, eu sei que você vai conseguir. Sim. E não que meu valor está ligado a uma avaliação. Nosso valor é muito maior do que isso. Sim. Mas aquilo pra mim era importante. Mas fica uma lição para quem é pai, e principalmente para quem é pai de menina. Nós já falamos aqui várias vezes. O quanto o pai é importante na construção Sim. de uma mulher. Da sua carreira. Da carreira, da vida amorosa, do relacionamento afetivo. Porque o pai, ele traz segurança para a filha. Então, Sim. Sobre você ele falou. A primeira vez que eu levei você em casa, ele falou, Zângela, um moleque. Mas um moleque. Pichador, ele vive. Eu tive aí do azar dele me ver Você não fazer tem vergonha? um grafite. Aí ele queria pegar o facão pra Mas mim, no né? final das contas, qual foi a última frase dele? Daniel pra mim é um filho. Foi. Ele termina a vida dele falando isso, né? E de fato, naquela época, quando começamos, vamos aqui voltar, 1998, né? E aí, Daniel com a camiseta a toda imagem furada. que eu tenho é de você com uma calça jeans, um Puma, Que foi ele que me deu. um Puma Street, porque eu vi as minas assim com Nike, não me chamava muita atenção por conta de eu gostar de skate e tal. E você tinha um estilo assim que... E aí você passando na Tamoio lá na rua, né? E eu olhando e falei assim, mano, essa mina é meu número. Essa mina, cabelo enroladinho. Eu sempre tive molhado, cabelo liso, isso é mentira, sempre pessoal. sempre molhado. Isso Sem é sair, mentira. sempre molhado. Cabelo sempre foi muito Aí, liso. cara, aí eu descubro, Gui, aí assim, é aquela mina que eu falo assim, mano, com essa mina aí eu caso, com essa mina aí. E aí eu descubro que ela é a irmã da minha amiga. Aí eu não dou mais paz pra ela. Facilidade, Aí eu não dou mais paz. A minha irmã Só- falava todos os dias dele, eu falava, fala pra ele que eu namoro, fala pra ele... E assim, e a irmã dela queria de alguma forma falar pra mim assim, Dani, sai fora, pô, minha irmã não quer nada. E eu insistindo. Só que um dia, cara, quem me passa na minha rua? A Rosângela. E eu vivia no meu portão, eu era aquele menino sem perspectiva. Quando eu falo isso, é uma verdade. Eu tô ali no meu portão, todo mundo indo pra escola, trabalhar, eu tô lá. Lembra que tinha um banco no prédio? E aí ela passa com a minha blusa. Eu tinha uma blusa Com da a Adidas minha em casa, blusa, cara. com a minha irmã, eu peguei eu falei, que blusa legal, eu tinha uma preta, eu vi Foi, uma azul da marinho, Adidas, eu falei, vou usar essa blusa aí. Aquela blusa da Adidas com as três Isso, riscas na base. aquela Que eu tinha lá. uma Exatamente. Essa mesmo. A gente vê até Mentira, hoje. eu A gente vai amo, eu comprar ainda. quero nós essa vamos- blusa. Eu tenho a minha até hoje. Então. Olha só. Aí ela passa com a minha blusa. Eu falei, gente, mas que mulher essa fora? Não quer nada comigo, mas usa minha blusa. E aí a gente começa, né? Aí em 1998, 3 de janeiro de 98, Deus prepara um momento pra gente se encontrar. E ali também eu percebo que é a oportunidade da minha vida. Voltando a esse assunto que a gente tem sobre sempre tomarmos decisões precisas, eu falei, cara, eu preciso conquistar essa mina agora. Agora é o dia, a hora, o momento. Porque os nossos encontros sempre eram assim... Eu acho que teve um encontro uma vez numa festa, que vocês estavam quando eu estava com meus amigos, então não tinha conexão. A gente nunca tinha um momento de se conversar, né? E aí esse dia a gente conversa, vai embora juntos, aí eu jogo meu charme, Não. né? Todo meu Exatamente, charme, nossa, foi isso que me encantou. todo meu charme, e aí, graças a Deus, até hoje a gente está junto. Vale a pena, amor? Exatamente, uma parceria excelente. Vale a pena? Olha, Dani, às vezes eu tenho que te acordo e perguntar questiono. isso. Eu tenho que te Eu às perguntar vezes isso. acordo e questiono, mas vejo sim. Vale muito a pena. Muito Manda um bom. recado pro pessoal de casa aí, então. Ó. Fala aí. pessoal Olha, que tá gente, assistindo. eu acho que você ter um companheiro, um parceiro, isso não é uma regra, tá? Isso pelo menos foi a minha história, é a minha história de vida, pra mim fez toda a diferença. Então eu acho que você ter parcerias te ajudam na sua caminhada. É, E a parceria pode ser um marido, pode ser um amigo, então é você que vai nomear a sua parceria. sim.
Mas a vida afetiva é importante ser completada, né? Assim a gente percebe o quanto isso é necessário. Eu vejo que né? você precisa estar completo Sim. pra você também não sugar tanto do seu parceiro. Completo, Porque se não, você... definido. Você está definido. Eu acho que se ao você que coloca a quer. responsabilidade em outra sim, pessoa, não, é loucura. aí você vai se Vai frustrar. se lascar. Mas eu não diria completo, eu diria definido sobre o que você quer, sobre os seus, ser sincero com as suas emoções, né? E aí você ter alguém, porque você falando, você falou do seu pai, você falou de algumas dos professores, que a gente vai descobrindo também. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. De todos que sentaram aqui nessa mesa, Gui, você percebe? Sempre tem alguém que ajudou, que deu um toque, que deu uma bronca. A minha mãe às vezes me viu desmotivada, porque eu lembro que foi um período... E sua mãe tem até hoje o canudinho lá, né? Tem, Na eu entreguei estante. pra ela o canudo da minha graduação. É interessante porque assim, a minha mãe, eu lembro que teve uma época que eu estava bem desanimada, que foi quando eu tranquei a faculdade lá quando eu tinha 19 anos, aí eu saí daquele escritório de advocacia, comecei a procurar em outra área, porque eu almejava ter um salário maior. Sim. E ela chegou pra mim e ela falou assim, tá aqui ó. O que é isso? Inscrevi você num concurso aí pra investigador. Eu lembro, a gente foi lá na USP, gente. Nossa, era longe, Gui. Pegava, É não tinha só metrô. estudar, é Não só tinha estudar. metrô Então na assim, era uma época. forma dela Sim. dizer, filha, reage. Reage, faça alguma coisa. Ela não tinha a estrutura de dizer diretamente isso, mas ela estava me dizendo, filha, reage. E aí nós vamos perceber que a gente nunca tá sozinho, né? Não, Sempre tem alguém ao exatamente. nosso lado. Sabe uma coisa que eu também acabei não dizendo, mas que foi uma brincadeira que eu fiz na universidade onde eu me graduei, que também trouxe um peso muito grande pra mim, uma cobrança. No segundo semestre, eu acho que foi o segundo semestre, eu e meu grupo de amigos, nós fizemos uma lista de quem iria terminar a faculdade. Eu não sei de quem foi essa ideia, a minha que não foi. Aí nós temos uma relação. Gente, isso é muito louco. Não tem como definir. Gente, ai, será? Não sei. Ai, fulano, olha, que é um julgamento desnecessário. Mas foi uma brincadeira. Sim, a gente usou sim, o nome isso do faz nosso parte. próprio grupo mesmo. Claro, de pessoas não, que isso aí é estavam compreensível. fora dele. E aí, é óbvio que eu coloquei o meu nome. Só que o que era para ser um momento de descontração começou, se tornou algo que me trouxe um peso muito maior. Porque eu falei, gente, Uma cobrança maior. agora eu tenho que zelar por aquela relação. E quando eu faltava na faculdade, porque você estava muito cansada, era eu dizendo pra mim, Mas tá vendo como você não já consegue? sabia que você não iria conseguir daquela forma. Você não tinha construído um caminho. Talvez Mogi vai te fortalecer, até te dar força pra você fazer A ou B. Porque os seus não, mas pais- essa lista foi lá Foi na Mogi já? aula de Mogi. Meu Deus do céu. mas então veja, o quanto a gente fala aqui sobre marketing animado e fala aí Dani Moura, muito sobre foguete, que é a questão da inspiração e motivação. Né? Que o foguete não dá ré, que o foguete vai para cima. E a gente sempre conversa que chega um momento da viagem que o foguete vai tirando tudo que é pesado para ele ficar mais leve. Sim. Então na jornada nós temos que sempre tirar o que é pesado, ficar mais leve, não trazer pressão. Aquilo que a gente percebe que vai atrapalhar, cara, para que eu vou me comprometer? Não, eu não posso me comprometer. Né? Agora eu estudando, eu me lembro muito de pessoas que eu chamava para um evento, para a igreja, e a pessoa falava, Dani, agora eu estou estudando. Eu não entendia na época. Sim. Hoje eu entendo. Sim. Eu estou Você não fazendo tem algo vida social. que eu preciso me dedicar àquilo. E é por um momento. Né? Então assim, o quanto é importante eu ter foco. Eu estar olhando o meu alvo. Como uma flecha, um foguete, eu não posso olhar para trás. Agora é hora de olhar para o para-brisa e olhar para frente. E avançar. O tempo vai ser determinado por aquilo que tem que ser e o que vai acontecer. Mas eu não posso olhar para trás. Ô Rô, o que significa para você a frase, faça você mesmo? Quando você ouve isso. Olha, eu vou responder essa frase com outra frase, pode ser? Claro. Ó, tem uma frase, eu acredito que seja do Cortella, né, que ele fala que o sucesso, ele segue a coragem. Então, eu entendo que você dá o primeiro passo, sabe? Você tem que querer muito algo. E não necessariamente esse querer muito vai te conduzir, Sim, porque você vai entendo. precisar de tantas estratégias, de ajuda, para você conseguir. Então, eu acredito que seja isso. Mas o querer é o início, né? Exato. Tem que ter um despertar. Tem que ter um desejo Eu de quero. fazer aquilo, né? Eu Legal, quero, legal. sabe aquela coisa que eu quero, posso consigo? E pra você, boa. E pra você, aquela música, né? Você não sabe o quanto eu caminhei. O
que significa pra você? Ah, essa música tem uma Cidade história. Negra, né? Amo essa música. Eu lembro que... Eu não vou me atrever a cantar aqui, mas... Isso, é de Cidade Negra. Canta aí, Rô, como que é? Também não vou Vai, me atrever, vai, pelo Rô. amor de Gente, Deus. ela Estamos... canta muito bem. Não, Ela não canta canto muito não, bem. pessoal. Não, É a Estrada o nome da música. Vocês podem até pesquisar a letra dela. A Estrada. Eu acho bem edificante. Sim. Eu lembro que quando eu voltava para Ferraz, porque nós morávamos em Ferraz de Vasconcelos na época, e eu fazia o curso no Damásio, eu falava, gente, eu voltava muito cansada, porque eu cheguei em casa meia-noite e meia. E não pensa que o trem é essa hora, você vai sentada bonitinho, não, porque tem muita gente voltando da faculdade, então era cheio. Sim. Então eu lá em pé, com vários livros e mochila nas costas, muito cansada. Às vezes, assim, eu comi um lanche, nem me alimentei, até porque eu não sabia comer naquela época. Depois você amadurece, aprende a comer melhor. Então eu ouvia essa música todo dia. Eu colocava meu fone e eu ouvia essa música. Eu falava, quando eu passar na OAB, essa música eu sei lá, eu vou citar essa música aí, como de alguma forma ela me motivava. Ela é forte. E toda vez eu ouvia essa música, né? Tipo assim, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Todo mundo isso. E foram essas 4 faculdades e você ter que enfrentar tantas barreiras sociais, porque nós temos aí, de certa forma, um monopólio, digamos assim, no poder. Sim. E que faz com que a massa ela não estude, não tenha educação, produza, não né? pense, Ela tem que produzir, não reflita. Então a gente luta contra o sistema. Então tem toda uma trajetória aí para eu conquistar. Então a música, eu ouvia, toda vez eu escutava essa música. Eu acabo adotando alguns objetos, algumas coisas que eu gosto, música, que vai me lembrar de, olha, toda vez que eu ouço essa música, eu estou dizendo para mim mesma, continua. Rô, aí a gente falou um pouco sobre sua vida como advogada, mas vamos falar um pouco sobre a Rosângela, né? Eu fiz uma pesquisa com algumas amigas suas, né? Perguntando assim, o que você tem a destacar da Rô? E aí elas foram unânimes em dizer assim, a Rô, ela é uma conselheira, ela é uma amiga conselheira, ela sempre está aconselhando, e uma pessoa muito transparente, assim, sincera, direta, né? E claro que eu confirmei, concordei com aquilo que foi falado, né? Porque é uma característica sua. A gente brinca muito em casa no dia a dia sobre a sua praticidade. E, por exemplo, quebrou, arruma. Faltou compra, né? Pra não ser tão dramático. E aí, assim, isso é uma característica intencional, não é intencional, sua. Como foi sendo construída essa sua identidade? Essa questão da praticidade, da transparência, você disse? E também de ser uma amiga que traz um conselho. Você nunca se nomeou e não é conselheira, mas você acaba sendo. É ao contrário, eu acho que eu acabo buscando mais isso nas pessoas, mas fico muito feliz que os meus amigos me vejam dessa forma. Eu acho que uma das características que eu gosto em mim é que eu ouço as pessoas sem julgamento. Então eu deixo as pessoas à vontade para que elas possam ser elas mesmas, sabe? Falar o que elas de fato querem, porque a gente vive em um mundo onde a gente usa máscaras, porque existem alguns padrões sociais, aquilo que é politicamente correto. Então eu procuro deixar as pessoas à vontade para que elas possam falar sobre o que elas acreditam, sem fazer nenhum julgamento e apoiar, independente se é o que eu faria para mim ou não. Eu acho que isso talvez, não me vejo como conselheira, mas em deixar a pessoa à vontade para ser ela mesma. Nós falamos de histórias aqui de 5 a 10 anos atrás. Como que a Rosângela se vê daqui a 5, 10 anos para frente? Olha, eu tenho mudado muitas questões na minha vida. A questão de desacelerar, porque a gente vive sempre em busca de algo. Então, primeiro era a faculdade, depois a OAB, aí depois você quer a casa própria, depois você quer o carro, depois você quer isso, depois você quer aquilo. E o tempo passa. Então, eu acho que com o falecimento do meu pai, eu acho que eu aprendi isso, sabe? Viver hoje, um dia de cada vez. E eu tô ainda me programando, digamos, para essa questão de... Esse novo ciclo da minha vida. É claro que a profissão é uma das coisas que
é o que pulsa aqui dentro de mim. É claro que não é tudo na minha Não é vida, só porque a isso, Rosângela né? não é a Só Rosângela advogada. advogada. E sabe o que é interessante também? Eu lutando contra os meus conflitos e a pessoa que, e quando ela busca um advogado, ela vê o quê? Conflito, né? É solução. A solução para É o conflito. solução Eu falo, para o gente, eu não conflito. consigo nem resolver os meus, como é que eu vou resolver da pessoa? Sim. Só que aí você fala, querida, engole o choro, seja adulta e você tem que levar essa demanda lá para o judiciário. Com a maior clareza possível e, sabe, pegando Uma todos os forma técnica. documentos, ou seja, tentando fazer a colheita de provas com excelência para que essa demanda, que é tão importante para essa parte, para que o judiciário possa ver com total transparência e clareza e consiga dessa maneira atender ali os nossos pedidos e requerimentos. Que legal. Mas em relação aos 5 anos, esse período que você mencionou, eu estou trabalhando nisso. Tá. E uma música que você gosta, tirando a estrada? Gente, eu falo, não pode ser a estrada? Ah, não, a estrada tem a Olha, questão histórica. quando Sim, você sim. vê. Eu sou bem eclética em relação à Uma música. Uma música que você ouve muito, uma música que você gosta, uma música Que te faz pensar no Dani. Ó, É. pode Uau! ser também, né? Gente, Bruno Mars, eu não aguento, porque ele Gente ouve do céu. toda hora e eu acabo lembrando dele por conta disso. Quem que é? O Bruno Mars. É o Bruno Mars, gente. Bruno Mars. Agora tem a Colors, né? A Colors Tem, é as tem, duas sim. sequencial. Mas eu acho que eu sou bem eclética em relação a músicas. Eu gosto de muitas músicas. Vale a pena lembrar, não quero não cortar aqui a roupa. Oxe. Eu começo a ouvir música pela roupa. Assim, vendo e ela ouvindo música todo o tempo, cantando, né? Porque uma característica sua Exatamente, é essa, né? eu De amo. alguém que canta, dança, que tá ali chamando, vem, Mal, vamos mas dançar, dança. tal. E aí eu começo a ter esse proveito também, entender o quanto que é bom ouvir uma música, ter momentos de alegria, de felicidade, de conexão, né? Então, assim, o quanto nós influenciamos as pessoas quando estamos juntos, o quanto isso é importante. E eu queria ressaltar essa questão aqui, muito importante. Só não aprendi ainda a cantar e a dançar. Mas nós vamos fazer aula de dança, né? Exatamente, Já falamos a gente vai que arrasar. nós vamos fazer. Em breve nas mídias sociais aí vocês vão ver nós dançando. Mas uma música, assim, uma música que você lembra, assim, que te faz bem, que você gosta, que você não é nova, não é antiga. Uma música. Fala uma música que me Uma música que eu gosto muito, tem uma música da Kelly Smith que fala Mudei. Que ela fala sobre você não caber mais em vários padrões e você não querer mais saber das roupas Kelly Smith, né? antigas. Kelly Smith. Nós falamos até dela. É, uma cantora. Fala sobre perda também, né? A Ela tem uma perda dela frase é que riquíssima. ela tem uma frase nessa música que ela fala assim, a dor que é perder alguém tem que continuar. Então acho que é bem o que eu tô vivendo agora. E ela tem letras muito riquíssimas. Ela tem uma música também gentil, né? Sim, Bem sim. interessante. É a autora do Era Uma Vez. Era uma, né? Isso, ela né? mesma. Então Muito essa bom, é música bom ela é pessoal bem conhecer marcante, é ela. uma música que eu gosto bastante. Tá, Já é a segunda pessoa que Que corrobora foda, aí né? a qualidade. não, Outra foi a Mari. Verdade, tá na hora da galera ouvir, hein? Quem sabe um dia ela vem aqui, já pensou aqui? Seria um prazer, vem pra cá. E um livro, você costuma ler? Sim, um eu tenho advogado, obrigação. Ele tem que ler, né? Mas fora o trabalho, diga assim, você costuma ler? Olha, tem um livro que é até engraçado. Ele tem uma temática, uma vertente totalmente infantil, mas é um dos livros que me marcou bastante, e que é O Pequeno Príncipe. Ah, um clássico, né? Exato, mas por quê? Assim, para mim, O Pequeno Príncipe, ele é um manifesto de conceitos universais. Sim. Porque ele aborda temas como o amor, como a solidariedade, sabe, como a compaixão. E o principal, que é a busca pelo conhecimento interior, que é o que eu trabalho E o constantemente. quanto também a vida adulta pode atrapalhar a vida infantil também, né? No sentido da construção do ser humano. Exatamente, porque às vezes tem uma criança ferida que ela Isso. precisa ser acolhida e você Sim, precisa caminhar e prosseguir, não mais se ver Ah, como uma criança ferida. aliás, é uma dica para quem nos ouve, quem nos assiste, lê esse livro. Ele é muito importante. Por mais que ele venha com uma temática infantil, Mas ele traz tem duas versões, ele tem uma isso, versão infantil e infantil e a pro universal. adulto. Mas por quê? Porque nós todo o tempo, nós somos criados com uma questão da vida adulta em relação a não ter uma vida infantil, a parte lúdica. A gente perde isso no dia a dia, essa criatividade, né? E o Pequeno Príncipe ele traz o quanto isso é importante. Ele aborda. Daí nascem frases tão lindas e clássicas, né, ali que a gente tem.
você se torna eternamente responsável por aquilo que Pelo que você cativa. né? Então, Fala, né, sobre a avareza. tem um livro também que você leu sobre do Rubem Alves. As melhores Esse crônicas cara de Rubem Alves também. Gente, Rubem Alves Ele é impressionante. Fica aqui a dica Porque também ele dele. fala muito sobre você parar, sabe? Ele eu não me recordo agora a palavra exata, mas ele fala sobre você a graça de não fazer né? nada. E a questão de observar. A graça né? de não fazer nada, porque a gente acha que tem que produzir o tempo todo. Justamente. E ele também fala, Rubem Alves fala sobre a escutatória. A gente fala sobre oratória. Devia ter um curso de escutatória, não só de oratória. Exatamente. Pessoas, né? Ele é um cara. Esse incrível. livro também eu recomendo. E uma frase? A frase, eu posso continuar com aquela, gente, do Cortella? Que o Pode. sucesso, ele segue a coragem, ou seja, depende de você. E quando eu falo depende de você, eu não estou querendo colocar um peso. Não. Mas eu que estou dizendo que tem a capacidade de você realizar. tem a capacidade para conseguir. Tem que enxergar isso, está dentro de você, já está lá. Caramba, amor, que legal, hein? Que privilégio. E filme, você vai perguntar, porque assim, Um filme, boa. uma pessoa esteve aqui anteriormente, ela Um já filme. falou assim, ó, se prepara Ó. porque ele vai perguntar para você sobre filme. Você sabe que em casa a frase é assim, vamos colocar um filme pra eu dormir, né? Geralmente você Eu tô você nessa que- vibe ultimamente. nós passamos Eu uma durmo na experiência metade. ultimamente que a gente fica meia hora escolhendo o filme e às vezes quando coloca dorme. 10 minutos assistindo, E aí dorme. Ou eu nem coloco, chega uma hora que a gente se irrita de tanto 5 escolher. minutos perguntando, e aí, o que você tá achando? E aí a gente desiste, né? É a idade. A vaidade, vai na idade. É bem por aí mesmo. Mais um filme que te marcou. Olha, muitos filmes me marcaram, mas tem um filme que trouxe uma reflexão. Porque eu acho importante, eu gosto de ser confrontada, eu gosto de confrontar também. Esse filme chama-se Capitão Fantástico, é de 2016. O protagonista, ele é retratado de forma subversiva. Então, ele tem ali ele é a antítese daquilo que é politicamente correto. Sim. Mas ele me fez refletir muito sobre esse consumo exagerado. Às vezes o capitalismo, eu não estou dizendo que ele não é necessário, mas eu estou dizendo que ele tira um pouco a nossa identidade. A gente se torna só um produto. Então esse filme me trouxe reflexões sobre isso. Embora ele tenha um contexto totalmente socialista, mas ele me fez pensar de uma maneira diferente. Capitão Fantástico, é de 2016. Então quem puder assistir, assista. E para finalizar, eu queria entrar nesse tema, né? Nós conversamos muito. Você é a pessoa que eu mais converso no sentido de projetos, tudo que hoje eu faço nasce na nossa casa, tá? Para você. Você é um filtro. E aí a gente sempre vai pensando sobre isso. Então a gente vai desenvolvendo algumas relações, assim, no sentido de visão, ideia de mundo, de pessoas. Por exemplo, a gente conversa muito que na Cracolândia tem poucas pessoas loiras, né? Tem muitas pessoas com a pele mais escura. A gente sobe para Paulista, a gente vê muito loiro e não vê negro. Bom, e aí nós podemos hoje entender que dentro do filme que você falou sobre o Capitão Fantástico, traz uma temática de reflexão. Sim. E o que faz nós crescermos da vida é justamente refletir, pensar e questionar. A gente tem falado muito aqui sobre essa questão em que eu preciso entender o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, Exato. como estou fazendo, seja o que for. Isso é por mim ou é Por alguém, qual o objetivo foi imposto? disso, né? Exato. Isso. E quando a questão social, a gente caminha nas ruas, nós percebemos, por exemplo, se você vai para um lado, vamos colocar aqui a Cracolândia, você vê muitas pessoas negras, de uma pele mais escura. Se você vai para Paulista, é o contrário, você vê muitas pessoas brancas. Porque tem uma questão, e você até falou no começo, quem é periférico, a questão de estudo, ele é limitado, não é estimulado. Ele não cresce com uma ideia, olha, você vai estudar até 24 anos, aí você vai ser um médico, aí você vai ter seu primeiro... É o contrário. Com 12 vai trabalhar no Lava Rápido, a menina vai para o telemarketing. Né? E você é uma pessoa que contribui cada vez mais para que eu possa refletir sobre isso e pensar como nós podemos, de alguma forma, contribuir para essa sociedade. Desde essa pessoa que já está ali, não tendo uma perspectiva de vida, e até mesmo essa pessoa que tem uma condição que pode contribuir com a outra. Porque a ideia não é assim,
criticar uma, porque eu acho que isso que não agrega, quando você traz uma crítica que não é construtiva, né? E eu queria saber assim, como que você enxerga o mundo? Qual o seu olhar diante da injustiça, daquilo que te incomoda? Então, quando eu começo falando sobre a Michelle Obama, Viola Davis, são falas que eu ouço na minha casa, de proteção à mulher, à criança, né? Tem muitos casos no conselho que eu te conto, aí você, não, mas você precisaria terminar, você precisaria ver se de fato aquele pai está fazendo isso. Então, esse lado justo da Rosângela, essa sede por justiça, como que ela se desenvolveu ou se desenvolve? É interessante, né? Porque assim, lembra que eu falei pra você que quando eu era criança eu já sabia o que eu queria ser? Eu falava que eu queria ser advogada, né? E você fala, mas você quer dizer o que exatamente com isso? Você quer ser advogada por status? Eu nunca pensei em ser advogada por status, por fama. Obviamente que quem não quer dinheiro, gente? Sim. Eu preciso disso. É bom, né? Mas eu sempre acreditei em justiça social. Mas o direito em si, eu acredito que eu queria ser advogada para eu me defender. Porque quando você vive em determinadas regiões, você se torna vulnerável. Como mulher, você se torna vulnerável. Dependendo da sua condição financeira, você também se torna vulnerável. Então, eu enxergava isso. A minha mãe, ela é negra e ela passou por inúmeros preconceitos. Isso fez com que ela se limitasse e achasse que não, pra mim, eu só posso chegar até aqui. Eu lembro uma vez que nós fomos num restaurante não, nós estávamos aqui no centro de São Paulo e a gente não tinha dinheiro para comprar, comer fora. Então minha mãe, ela fazia o lanche, a gente comia na rua mesmo. Então ela levava o lanche, chegou, toma, come aí seu pão com linguiça. Sim. E aí eu olhei e eu vi o restaurante na Boa Vista. Eu olhei para aquele restaurante e eu vi algumas pessoas engravatadas entrando ali. E eu devia ter, eu acho que uns 6, 7 anos. Então eu tinha uma visão mais aguçada para algumas questões sociais. E eu vi aquelas pessoas entrando e falei, mas quero comer ali. Não era boba, óbvio. Sim. Achei tudo bonito o restaurante, falei, quero comer ali. Ela falou assim, ali não é pra gente. Eu não entendi o que ela queria dizer. Sim. E eu fiquei revoltada. E eu falei assim, eu quero ter condição. Por que eu não consigo entrar naquele restaurante? O que eu preciso para entrar naquele restaurante? E tanto é que depois de muito tempo, aí teve um dia que coincidentemente eu estava ali na Boa Vista e o restaurante existe até hoje. E eu passei ali e eu falei, gente, agora? Eu não me programei para ir lá, mas eu fui lá. Sim. E então, a gente vivencia isso na pele, essa questão, né? Você estuda em escola pública, você tem que... Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse cursar uma USP da vida. Então, eu não estou dizendo que quem mora em periferia tem essas limitações. Não estou falando isso, estou falando da Rosângela. Aqui eu só estou falando das minhas experiências. Então, eu tinha essa limitação. Então, hoje eu enxergo que as pessoas elas têm um potencial muito grande, mas elas estão, na sua grande maioria, cegas. Ou estão iludidas. É como se alguém falasse para você assim, sabe aquele... É bem filosófico isso, sabe? Aquela caverna. Sim. O mito da caverna, né? Isso. Mito da caverna de Platão. Exatamente, que fala muito sobre Cara, isso, isso né? é Você incrível, tá lá, então você acha que aquilo é a sua vida. Só que você não entende que existe coisas melhores se você sair daquele lugar. Mas tem até E sair daquele lugar, eu não estou falando do local físico, tá? Eu estou Local dizendo espiritual. daquela ali é situação ali. espiritual, emocional, ali tá ligado à vida. E tem uma parte desse livro, se eu não me engano, um tem vontade de sair da caverna, entende que tem mais do que aquilo, e aí o outro vai brecando aquele cara. Fala, não, a vida é isso, né? O que a gente vê na parede é o que Não, e o que reflete na parede não é nem é a fogueira, que é a segunda Sim. parte. A pessoa ainda nem chegou nem chegou a sair daquela caverna. Então, Agora, a visão ali também é bem falando limitada. sobre isso, hoje,
Mas nessa questão de justiça social, só para eu concluir, eu não tenho domínio sobre esse assunto. Não, claro. O que eu posso dizer, até porque eu não sou Você não tem domínio, você especialista, tem não tenho vivência. competência para falar sobre isso. Sim. Eu só posso dizer que os meus pais, dentro das suas dificuldades financeiras, eles fizeram o melhor que eles podiam. Sim. Uma frase que meu pai falou para mim no hospital, eu falei, pai, qual é o seu maior medo? Ele falou que a minha família passasse necessidade. Era o único medo dele. Então, a minha mãe, assim, ela sempre viveu, ela deixava de fazer coisas para ela para que a gente Sim. tivesse. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas não é só o que tem, às vezes o que tem isso daqui, ele conquistou, ok para ele. Só que muitas outras pessoas também têm o mesmo direito. Então, isso não está ali exclusivo para alguns. Sim. Seria ideal para Existe, vamos certo. colocar assim, existe matéria-prima que pode ser disponibilizada para muitas outras pessoas. E essa é uma das nossas lutas. Disponibilizar. Sim. Rô, olhando hoje, olhando para trás, 1998, como que você se sente, para nós finalizarmos, em relação ao que mudou, como a Rosalia se enxerga, diante de toda a resiliência? Então, por exemplo, nós tivemos experiências em que nós tivemos nosso carro roubado, né? Várias vezes. Várias, viu, Gui? O Daniel me contou isso, eu falei, Ai, cara, pra Deus. ter sorte, hein? Eu lembro que foi o Uno, o Corsa, a EcoSport. Teve mais um. A Paraty, meu primeiro carro. Nossa, eu era ainda solteiro, nosso primeiro carro, Paraty. E aí eu lembro assim que até o Corsa foi em frente da nossa casa, foi um dia que eu busquei você no metrô, você veio de emprego e tal. E eram momentos difíceis pra gente, né? Porque a gente tava ali tentando, meninos assim. E aí quando vinha assim uma pancada dessa, doía. Até que o Corsa a gente pagou, o Corsa a gente continuou pagando, mesmo roubado, né? No carnê Isso é e pior. tal. Mas aí tem uma pessoa ao lado que ela. Eu vejo assim, eu te trago a notícia, você fica brava, fica nervosa. Eu não lembro disso não, gente. Não, diga assim, vamos colocar em qualquer aspecto. Você, aonde eu comecei a enxergar em você essa resiliência? Algo que te frustra, te deixa triste, você vai, você não esconde seu sentimento, mas logo você recomeça. Porque Eu- precisa, tem que Eu recomeçar. acredito que por conta também de expressar, então não traz aquela ideia de eu tenho que ser forte. Não, eu estou vulnerável, estou chateada, estou triste. Daqui a pouco enxuga a lágrima e Sim. vamos tocar a vida. É isso mesmo? Sacode a poeira e vai. Exatamente. Eu até trouxe, se você me permite, esse vademecum, eu não utilizo ele, tá, gente, para as minhas peças processuais, Sim. porque ele é de 2015, mas esse vademecum eu utilizei, o vademecum, ele é uma palavra em latim, Sim. é um compilado da legislação vigente no Brasil. Então, ali eu levei para a segunda fase da OAB, porque você pode consultar. Sim. E quando eu comprei outros códigos mais atualizados, eu não quis me desfazer dele, porque eu falei assim, isso vai ser a recordação da Rosângela estudante, que passou por todas essas faculdades, que demorou todos esses anos para conseguir a graduação, e que quando chegou lá, na segunda fase da OAB, enfrentou esse drama. E aí, tá errado ou não tá a peça? Eu acho melhor você não confiar em si mesmo, mas eu apostei e Deu certo. tava certo. Mas é só o começo, hein? Porque agora vem outro desafio que é empreender, né, gente? Que até a faculdade não ensina isso, né? E a faculdade ensina Sim, você sim. ser uma Você tem advogada. que Agora, aprender o gestão de empreender, pessoas, educação financeira, inteligência emocional. A lista é extensa. Aí é outra coisa. Eu que o diga. Né, Gui? E aí, uma das ideias desse podcast é também trazer essa realidade, né? Aqui nós estamos falando de uma luta para se formar, mas que depois da formação existe o desafio de continuar. A Exatamente. continuidade. Aliás, meu pai falava muito isso. Meu pai falava assim, olha, não ora só para casar, ore para Deus manter o casamento. Porque é uma continuidade. A gente se Sim. preocupa tanto com o objetivo e se esquece da continuidade. E aí é conquista após conquista. É uma evolução, né? Rô, minha linda, que prazer. Você tem mais alguma coisa para falar? Deixar Só no agradecer. recado? Pode Agradecer. elogiar, pode falar. Você é uma pessoa incrível, especial, uma pessoa bom. maravilhoso. Fala que eu te Só paguei. essa camiseta aí antes de você de vir pra Itaquera, cá. 1998, lembrando a nossa história, já me emocionou. Fala o valor, né, do jantar que eu vou ter que te pagar,
para você vir até aqui, a Olha, negociação. isso daí tem testemunha. Rede nacional, tá? Então, Você viu? Mas galera, vai ter que eu quero aqui deixar o meu agradecimento à Rosângela. Dentre os convidados é a mais ilustre, a mais especial. E... eu vou ouvir você falando isso de todos. Não, imagina. Ainda que todos tenham histórias legais, lindas, mas... Não dá pra dizer quem é maior ou Isso, menor, não, todos mas de têm a sua importância. significância, não tem como discutir, de significância. Sim, Hoje eu estou obviamente. muito feliz. Obviamente. E assim, o que eu quero deixar registrado aqui, a minha admiração por você, tudo que você falou, acho que a maioria das coisas eu participei, né, de 98 para frente, e que 2018, 2028 nós estejamos juntos contando história, mudando o nosso ciclo, mas nunca deixando de ser amigo, parceiro, esposa. E que muitas Rosângelas que estão ouvindo esse podcast possam se sentir motivados e inspirados a não desistir e a continuar. Porque resiliência é isso. Resiliência é aceitar o que eu tenho que passar e não desistir. Isso, e assim, só para fechar, uma coisa que eu lembrei, é você se ouvir mais. Se existe algo dentro de você que te impulsiona e fala, faz isso, acredita. Por mais que existam situações ali divergentes, que não contribuem, mas acredita que Vai dar certo. essa voz ela está já te direcionando. Galera, que prazer, que honra, que alegria. A rede social da Rô estará aqui, né, nos comentários aqui do podcast. Hoje o tema foi resiliência. Eu quero, antes de finalizar, agradecer, ser animado, com o nosso amigo Guilherme Terceiro, o nosso produtor, diretor, que tem nos ajudado a cada dia. Se você quer gravar um podcast, gostou daqui, Rô? É incrível o espaço, vocês não fazem ideia, é enorme o lugar, muito bem planejado. É isso mesmo. Aqui tem um lugar para tirar foto, um lugar para gravar podcast, uma recepção fantástica. E aqui você pode gravar o seu podcast, você pode gravar o seu vídeo, o seu curso. E também quero agradecer ao Grupo GRA, do Paulo Renovo, a Biodonte, a Márcia, o Lucas Martins, são parceiros que estão contribuindo para que esse projeto aconteça. A Poupe Mais, olha só, a Poupe Mais, obrigado aqui pela caneca, né? O marketing direto. Se você quer que a sua empresa esteja aqui conosco, nos procure, venha fazer essa parceria. E também quero agradecer a RG Camisetas, que foi o Márcio. O Márcio que produziu essa camiseta, Nosso vizinho. uma malha muito legal. Ele está ali na Galeria do Rock. Nós tivemos hoje na Galeria do Rock, né? Foi. Você gostou? Eu amei aquele lugar, gente. Ah, eu pensei gosto que era lá. a presença, a companhia. Mas que você ia também, falar. óbvio, só foi bom por conta da companhia. Mas nós estivemos ali na Galeria do Rock dando um rolê. Eu acho que isso nos une bastante, né, Rô? A gente gosta de bater perna, de ver vitrine, não é? Exatamente. Eu não vou entregar todos os meus defeitos. Não é defeito, é qualidade, né? Uma das coisas que a gente tem muito é se movimentar e aí, respeitando o gosto de cada um, a gente vai equilibrando nossas agendas, né? Saindo. Mas nós estivemos ontem lá na 24 de maio, na Galeria do Rock, foi muito bom, lembramos da nossa adolescência, juventude. Sim. Você lembra que quando a gente começou a namorar, eu te levei na Galeria do Rock e falei pra você escolher um presente? Você lembra dessas? Lembro, você me deu uma Eu te saia. dei a saia, da Nil. Uma saia azul marinho, Gente lindíssima. do céu. Gui, eu tinha acho que recebido minhas férias, eu era office boy. Ele pagou. As E férias foi na minha ela saia. ela, que fica aqui a dica para os namorados, né? Eu falei, eu vou impressionar agora essa gata. E aí nós fomos lá na Galeria do Rock, eu falei, escolhe aí uma peça aí. Aí você escolheu a saia. Lembro dessa Que saia legal, assim. né, gente? A gente tem história. Como o hein, tempo Rô? passa, A gente hein? tem história, graças a Deus. Mas que Obrigado, bom. viu, Rô? Obrigada. Eu que Publicamente aqui. agradeço Obrigado, porque por você fazer parte da minha vida. Quem Porque eu também, é bom ressalvar isso, eu consegui a graduação, passar na UB e tudo mais, que era meu sonho. Mas, se eu não tivesse um parceiro que me apoiasse, estivesse ali comigo e acreditando no meu sonho, eu teria mais dificuldade de conseguir. Não, foi um prazer. E aliás, você deu essa devolutiva agora na minha formação, né? Para quem não sabe, falta um mês para me formar. Exatamente, nosso psicólogo, Você que tem pode falar um- sobre resiliência melhor do que eu, porque eu não tenho competência para isso. Você tem a prática, eu tenho a teoria, né? Então a gente une os dois. Você já será profissional. E tem uma história que eu não tenho vergonha de contar, eu gosto muito de contar essa história. Quando eu conheci a Rô, eu estava na 7ª série, eu tinha parado.
mais uma vez, o jovem sem perspectiva. E aí você falou, você vai ter que estudar, pra gente ficar juntos, você vai ter que estudar. E aí eu fui lá no Salim, me matriculei, aí eu terminei. E foi quando você lutava para se formar. E então, a minha questão de faculdade, eu tinha ligação com a teologia, mas assim, não era uma graduação no sentido de fazer pós e tal. E aí, nós combinamos que quando você terminasse, eu faria, né? Aí você terminou, e aí eu comecei a ter esse desejo, essa vontade, mas a prática é outra, né? Então, quando eu entro ali na escola, na faculdade, aliás, foi quando até eu tive a minha crise de ansiedade, que eu vou para a faculdade, me vejo ali pressionado, não sabia lidar com a ansiedade, com essas pressões, passo mal e penso em desistir. E aí eu esqueci de decidir até hoje, que eu te ligo no segundo dia da faculdade, e aí eu falo, eu pensei bem, a gente está começando um empreendimento agora em relação ao seu escritório, e a questão financeira, e aí eu não vou fazer faculdade não, vou deixar para depois. Que era a procrastinação, a autossabotagem. Exatamente. Né? Como você vê que habita em nós. E aí você, de uma forma bem direta, né? Aí você falou, você vai ter que fazer, eu não quero saber não quero saber de desculpa. E naquele momento eu fico com muita raiva. Eu fico assim, talvez eu acho que esse é um segredo do casamento. Mas você sabia que eu iria até me opor? Porque você me falou pessoalmente. Porque eu liguei, você ligou. eu sabia, não só que eu falei, a treta vai ser por telefone, não vai ser pessoalmente, né? E aí, quando eu desligo o telefone, eu dirigindo, eu esqueço até hoje, no Corolinha, aí vem aquela voz, assim, começa a bater um papo, eu falo que é Deus diretamente comigo, assim, e aí ele falou, cara, você conheceu ela, você estava na 7ª série. E se ela não falasse para você estudar, até hoje você não teria terminado. E eu entendi, falei, é verdade, de fato seria isso mesmo. Então, cara, ouve ela mais uma vez. E aí eu volto para a faculdade, começo a ter gosto, mas veja bem, vale ressaltar assim, não é que eu não queria estudar, que eu era um vagabundo, no sentido assim, é que eu não tinha contato com a educação. Foi difícil estudar para mim, né? E aí, quando eu começo a estudar, fazer algo que eu gosto, aquilo começa a me apaixonar, começa a me dar força. Sim, eu vejo seu empenho. E que fique ter... claro, não que eu esteja obrigando você a fazer faculdade. De maneira nenhuma. Eu só queria que você realizasse algo que você mencionou para mim que era importante. Sim, e se naquele momento eu desistisse, eu sei que você poderia continuar comigo, eu sei que não seria esse motivo, mas o quanto foi importante a sua atuação, o quanto você me inspirou. E aí hoje nós estamos, né, nessa atual situação. Então, vale a pena lembrar, e por que eu estou falando isso? Porque viver a dois tem um preço. Preço de ouvir, de refletir, né, de muitas vezes ter uma intriga, uma dificuldade, o ego. Eu acho que a pessoa que vive a dois, o ego é todo o tempo testado, o orgulho. E é muito importante quando a gente tem pessoas ali que estão ao nosso lado e que caminha conosco e traz um direcionamento. E por isso eu faço muita questão de te honrar. Por isso, quando muitas pessoas dizem, eu não conheço a Rô pessoalmente, conheço só de mídia, porque eu faço questão de falar, essa pessoa me faz bem. Então, e eu sei, e eu tenho clareza, quem nos ouve aqui, nos assiste, que eu sou a pessoa mais difícil do relacionamento. Eu sei com disso. certeza. Sei Gente, que eu tô me sentindo... Você é a pessoa... Quem nos ouve aqui percebe isso, pô, que menina que tem uma direção, não existe tem um isso, caminho, Dani, todo mundo mas tem. tem. Você sabe que tem aquela parada seus defeitos, qualidades. De vontade, muitas vezes arrumar briga numa situação que não precisava, e aí a gente vai. Mas o mais importante, Rô, é estarmos juntos. Eu falo isso. A gente engordou junto, a gente emagreceu junto, a gente teve carro roubado junto, a gente comprou carro junto, a gente viveu todas as nossas experiências. Sim, e agora temos a nossa Rei Julian, exatamente, nossa Aisha, nossa pugzinha, que vamos trazer aqui, viu, Gui? Trazer a Aisha aqui para acabar com esse estúdio. Será bem-vindo. Ela é um barato, nosso Pugcast. E estamos aí, para o que deve vier. Certo, minha parceira? Beleza, tamo junto. Deus te abençoe, muito obrigado. Sucesso. Obrigada. Sucesso. Igualmente para você. E você pra que vocês. me ouve, você que me assiste, todo sucesso para você. Lembre-se, sucesso é de fracasso em fracasso eu não perder o entusiasmo. Não tem a ver com fama, tem a ver com realização. E o que você ouviu hoje, com certeza você está animado e você vai dar continuidade na sua vida.
Um forte abraço, acompanhe os nossos episódios, volta aí, assista os outros episódios, com certeza nós vamos te ajudar a se inspirar e a te motivar a ir atrás dos seus sonhos. Muito obrigado, obrigadão.